Olá, gente! Mais uma aula, nós estamos aqui reunidos. Eu sou a pastora Glaucia, a gente está trabalhando no curso Leitura e Produção de Texto 2 e nós vamos fazer hoje a aula 10 e a aula 11, terminando o assunto de parágrafo, ok? Então, nós não vamos estar lendo os textos anexos, que são exercícios de leitura que nós vínhamos fazendo em cada vídeo, e vamos direto para o conteúdo da parte escrita. Lembrando sobre a leitura que cada texto vai exigir um tipo de tom e de ritmo para que você possa interpretar aquilo que o autor está escrevendo, o assunto, o tema que o autor está escrevendo, ok? Mas nós vamos nos deter hoje na parte escrita, continuando a falar sobre parágrafos. Nós estamos vendo ferramentas que nós temos na escrita que vai facilitar a compreensão daquele que lê o texto que escrevemos. Então, duas ferramentas ou dois pontos também que a gente precisa estar observando. Da aula 10, nós vamos estar comentando sobre razões e consequências. E na aula 11, nós vamos estar falando sobre a divisão e explanação de ideias em cadeias, definições e definições. Então, são basicamente 3 pontinhos que a gente vai tocar na aula de hoje para finalizar o assunto sobre parágrafos. Bom, quanto a razões e consequências, ou causação e motivação, nós temos que lembrar que, de fato, somente os fatos e fenômenos físicos têm causa, né? Os atos ou atitudes praticados ou assumidos pelos homens têm razões, motivos ou explicações. É muito comum a gente confundir essas duas coisas. Então, é bom destacar que fatos ou fenômenos físicos têm causas e efeitos. E os atos ou atitudes têm razões, motivos, explicações e consequências. Então, é bom a gente fazer essa separação para que a gente não misture a questão dos fenômenos físicos com atitudes e razões e motivos e explicações de coisas que a gente faz. Então, é muito comum a gente ouvir alguém dizer assim: você está vendo o resultado do que você fez? Quando, na verdade, o adequado seria dizer: você está vendo a consequência do que você fez? Então, são pequenos detalhes que a gente precisa observar quando escreve, para que a gente, de fato, esteja aprimorando e aprimorado na escrita, né? Então, os autores nos chamam a atenção na hora de escrever, que a gente possa estar observando esses detalhes, essas distinções, ok? Por exemplo, alguém pode dizer assim: o analfabetismo de cerca de 6,6% dos brasileiros, ou seja, cerca de 11 milhões de pessoas, é causado pelo subdesenvolvimento do Brasil. São dados do IBGE. Isso é dar causa àquilo que é consequência. Na verdade, o fato de termos ainda 6,6% de brasileiros analfabetos não é a causa de sermos os subdesenvolvidos, mas é a consequência de sermos ainda um país visto como subdesenvolvido. Então, é preciso a gente ter atenção para não confundir causa e efeito, ok? Então, causa e motivo são muito comuns serem confundidos. Preste atenção quando você vai escrever. Outra coisa, dentro desse ponto de causa e efeito, é que você deve observar que essa ferramenta utilizada no parágrafo, quando você quer falar sobre relação de causa e efeito, explica fatos e fenômenos das ciências naturais ou das ciências sociais. Então, por exemplo,
Os foguetes. Thaís Engenhos é movido pela força da reação. Assim, quando um moleque solta um foguete de festa junina, a pólvora química encerrada no tubo ou no cartucho queima rapidamente. Da combustão de tal pólvora resultam gases que determinam pressões altas dentro do tubo. A força da ação atira continuamente gases para fora do tubo. No vácuo, os foguetes funcionam melhor. Então, na verdade, nós estamos falando que existem causas e efeitos dentro desse processo do fenômeno, no caso aqui químico, né? Que ele está descrevendo dos foguetes. Então, preste atenção para você não fazer confusão quando você for escrever, que não tenha a ver com fenômenos, sejam naturais, químicos ou sociais, ok? Além disso, eu quero também ver com vocês aqui um outro detalhe importante quando você for construir os seus parágrafos, que é a divisão e explanação de ideias em cadeias, ou seja, quando um pensamento vai sendo tratado e dele você vai continuando a desenvolver o seu raciocínio. Um está ligado ao outro. O posterior está ligado ao anterior. Então, frequentemente, um autor, depois de anunciar uma ideia núcleo, ela divide a ideia em duas ou mais partes. Em seguida, cada uma delas pode ser colocado no mesmo parágrafo ou em parágrafos distintos, dependendo do tamanho e da complexidade daquilo que você vai justificar. Então, quando nós trabalhamos, por exemplo, redação, a gente viu bem esse esquema, né? Você faz uma introdução onde você já cita quais as ideias, quais os argumentos que você quer trabalhar dentro daquele tema principal, do tema geral, e os parágrafos abaixo você vai desenvolver esses argumentos, né? Recomenda-se que você faça cada parágrafo um argumento para que a compreensão do texto fique bem limpa, bem facilitada para o leitor. Entretanto, se são coisas bem pequenas que você vai citar, você pode citar no mesmo parágrafo com o cuidado de não fazer frases muito longas para não dificultar a compreensão do leitor, tá? Também quero lembrar a vocês que existem definições, você pode usar definições de coisas, assuntos, conceitos dentro de um parágrafo. Isso vai ajudar o leitor a saber o que de fato você está querendo comunicar, o que de fato você está querendo falar. Por quê? Porque uma coisa pode ter conceitos muito diferentes dependendo de quem está tratando, dependendo da cultura que está falando, dependendo do ângulo que está sendo dito. Então, alguns assuntos você precisa, antes de falar do assunto, definir o que você quer dizer quando você fala tal expressão, tal tema, tal enfoque que você quer dar, ok? Então, quando você vai fazer a definição, você pode envolver descrição de detalhes, você pode colocar exemplos dessa descrição, você pode construir com confrontos e paralelos, que também seria uma técnica muito didática para você estar conceituando algo, uma ideia ou algo que você quer tratar no texto. Para utilizar esse elemento na escrita, ou seja, a definição, é necessário clareza de pensamento e sistematização. Então, para facilitar a compreensão do leitor, é muito comum, quando se escreve, usar definições, descrições, justificativas e exemplos, ok? Definições, descrições, justificativas e exemplos.
Estes são os processos mais comuns no desenvolvimento do parágrafo, e o seu valor destaca-se principalmente por promover a unidade do texto. Então, os parágrafos podem ser escritos de modo diferente e todos eles vão colaborar, corroborar para que o texto tenha uma unidade. Então, mesmo que você vá ao longo do texto e subdividindo o tema central que você está tratando, no final você vai ter uma unidade, um conjunto de ideias, um conjunto de parágrafos que vão estar redundando, colaborando para a compreensão geral do seu tema, ok? Então, hoje o nosso vídeo ele é bem objetivo para que você possa estar, então, aproveitando e concluindo todos esses pontos que nós trabalhamos sobre os nossos parágrafos. Eu quero até dar uma olhadinha aqui, né? Nós trabalhamos muitos assuntos diferentes sobre o parágrafo. Eu espero que você tenha compreendido. Se necessário, volte aos vídeos anteriores. Então, as aulas 9, 10 e 11 estão trabalhando sobre esse tema, ok? Exatamente. Então, gente, espero que vocês tenham aproveitado aí, deem uma olhadinha, tem o texto escrito para vocês conferirem, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e que o ano de 2023 também seja um ano repleto de alegrias e realizações. Um abraço. Tchau, tchau.